gente, meu nome é Amanda, eu sou cartomante. Vocês já me conhecem aqui porque eu faço vídeo de tiragem para todos os signos todo mês. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já me segue aqui. Mas eu também dou aula de tarô, principalmente para iniciantes, para quem nunca teve contato com baralho na vida. E eu tenho um curso que as turmas vão abrir em breve de novo, que é o Tarô Descomplicado para Iniciantes. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre um tópico polêmico, mas que surge muito na mesa de tarô, que é a traição. E eu separei aqui 5 cartas, top 5 cartas, que saem em jogos de traição, em que eu identifico que há uma traição, que a pessoa está sendo traída, ou que ela está traindo, ou que existe ali um clima tenso entre os brothers, dentro da minha mesa de baralho. Separei 5 cartas e uma carta de bônus que às vezes pode sinalizar, mas para quem tá começando pode passar despercebido. Então vamos lá. Em quinto lugar, uma das cartas que mais assustam no baralho é o 10 de espadas. E ele significa uma finalização tensa, né? Algo que chegou num lugar de desgaste muito grande e que precisa encerrar porque existe ali uma dificuldade ou algo que está sendo escondido, algo que não está sendo falado. Tanto que a gente pode ver que é uma pessoa deitada de costas no chão, ou seja, provavelmente ela não viu que acertou ela e foram muitas coisas acontecendo sucessivamente. Então eu vejo o 10 de espadas em jogos que já existem uma energia tensa de separação como uma possibilidade de traição por parte ou do consulente ou do companheiro, companheira, do consulente, da consulente. Em quarto lugar, essa carta que eu até já falei dela no Instagram, porque pra mim é a carta dos triângulos amorosos, o 3 de copas. Quando sai o 3 de copas, eu já sei que existe uma outra parte envolvida. Pode ser um ex, pode ser um interesse romântico, mas em alguns contextos onde a pergunta é sobre traição, o 3 de copas indica um interesse explícito numa terceira pessoa. E aí é o babado, né? Muitos triângulos amorosos sendo revelados aqui através do 3 de copas. A terceira carta, né, a gente tá subindo no ranking, mas a terceira carta, na verdade, é um conjunto de cartas. Eu falei, esse é o meu vídeo, eu vou falar, não é uma carta só, é um conjunto que quando essas duas cartas saem no jogo, eu sei que tem traição no meio. 5 e 7 de espadas. Então a gente vê que no 5 de espadas tem alguma coisa sendo escondida, alguma coisa, alguma verdade, né? As espadas representam muita razão. A verdade sendo escondida de outras duas pessoas e na sequência alguma pessoa desconfiada olhando para trás, né? E aí, independente da ordem, essas duas cartas elas trazem essa energia de existe um segredo sendo mantido de outras duas pessoas. E se a pergunta vem direcionada sobre traição, eu já sinto que tem ali uma coisa difícil ali de comunicar para o consulente. A segunda e primeira carta são cartas que eu vejo que são parecidas, e eu vou explicar para vocês por quê. Numerologicamente, as duas significam o número 6, né? O diabo, 1 mais 5, 6, e os enamorados é o arcano de número 6. E o número 6, na numerologia, ele fala sobre harmonia dentro do espaço do lar. Ou seja, quando não está muito bem aspectado, fala sobre um potencial desarmônico dentro das relações que se dão na nossa casa. E 6 é o número do coração. Então, a gente já identifica um padrão entre essas duas cartas. Eu enxergo muito elas como um espelho uma da outra. Tipo, negativo e positivo. Pois bem, vou começar dos enamorados, que eu acho que é a número 2. Que, bom, a gente fala da carta dos enamorados, amantes, fica aquele clima de romance, mas os enamorados nada mais é do que uma decisão. Então você pode ver que duas pessoas estão decidindo por caminhar para um objetivo em comum ou em 2 objetivos separados. E aí, como os enamorados é o primeiro arcano de socialização no tarô, também pode indicar que tenham outras pessoas envolvidas dentro dessa decisão. E que a decisão seja sobre ficar com o consulente ou ficar com uma outra pessoa. Então pode simbolizar uma pessoa que está dividida entre 2 caminhos afetivos, e essa divisão parte da experimentação. Porque os enamorados é um arcano de socialização. É um arcano que vem depois do arcano 5, que é o Papa, que é o arcano de teste, que é o arcano de aprendizado. A pessoa aprendeu, experimentou e agora ela precisa decidir pelos caminhos que ela já testou em algum momento. E a primeira carta, que é um dos arcanos que eu mais gosto do tarô, curiosamente, mas pode ter esse aspecto difícil, eu não falo que é negativo, né? Seria um juízo de valor muito grande colocar em negativo e positivo, que é o diabo, arcano 15, temido arcano 15, que vai falar muito mais sobre pessoas seguindo desejos que talvez não sejam moralmente
encaixados, né? Talvez ali não estejam muito moralmente alinhados com o que a gente pensa dentro de um relacionamento. Então pode significar que alguém resolveu seguir o desejo carnal em detrimento de uma relação de casamento, uma relação estável, uma relação onde existia um vínculo moral precedente. E aí a coisa se complica. Então, em jogos onde já existe um clima tenso entre os envolvidos e o consulente me pergunta: fulano me traiu, Capitu traiu o Bentinho, e sai o diabo, aí eu já sei que a coisa tá complicada, que tem alguém ali deixando o desejo falar mais alto do que a razão, e provavelmente existe um interesse sexual em outra pessoa, porque o arcano 15 é um arcano muito sexual. Então, já complica ali a questão. E a carta de bônus, que eu nem tava lembrando disso, mas o Ian, meu videomaker, que também joga cartas, trouxe isso no nosso roteiro. Eu falei, putz, verdade, o mago. E é interessante que a gente tava conversando antes de fazer o jogo, o mago é uma carta que briga muito nos meus jogos, assim. Porque é esse princípio masculino, mas é um princípio masculino que, ao mesmo tempo que ele é inventivo, ele é manipulador. Ao mesmo tempo que ele é criador, ele é destruidor de algo. Então, às vezes, quando o mago sai num jogo afetivo, eu sei que existe um desequilíbrio entre o ativo e o reativo, existe uma pessoa que está se doando muito mais que a outra, e existe um clima de manipulação, um clima de algo sendo... Sabe quando aquele casal parece perfeito demais, e aí o consulente vem e fala, teve traição, e sai o mago? Eu sei que existe uma fachada que foi construída para esconder um universo de manipulação que está por trás. Então eu sempre fico atenta. Pode ser que no caso do mago a traição não tenha sido consumada ainda, porque é um arcano de ação, então talvez alguma coisa esteja sendo pensada para ser consumada, mas de toda forma eu sempre fico atenta para saber o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Bom, mas e você, cartomante ou aprendiz de feiticeiro, pessoa que está começando na cartomancia agora? O que você identifica nos seus jogos que dá um quê de traição? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já me segue, porque vai ter muito mais por aqui. Um beijo e até a próxima!